Meus irmãos, quero começar o devocional dessa noite, ou de hoje, perguntando se você sabe o que é lampejo. Eu vou repetir, eu quero saber se você sabe o que significa essa palavra lampejo. Pensou? Ela não é uma palavra muito comum nos dias de hoje, de fato ela é pouco usada, mas ela se encaixa muito bem na meditação desta noite. Na nossa meditação de hoje em 2 Crônicas capítulo 11, porque lampejo significa um clarão repentino, aquela luz que brilha de repente no céu, de curta duração, brilhou e sumiu. Mas também lampejo diz respeito a um momento de grande genialidade, um momento assim repentino, aconteceu. A gente costuma dizer do nada, né? A pessoa naquele momento teve uma ideia brilhante. É como aparece no desenho, acendeu uma luzinha, mas logo passa. Foi apenas um momento de genialidade. E sabe, esse texto aqui de 2 Crônicas nos mostra um momento de lampejo na vida do rei Roboão, um momento curto, mas de efeitos positivos e marcantes, de efeitos bastante significativos, pelo menos durante esse período de lampejo. Por que lampejo? Porque nós vimos semana passada que o início do seu reinado foi desastroso, foi terrível. Roboão não estava andando com Deus, por isso faltou para ele sabedoria para ouvir, sabedoria para falar e sabedoria para agir. Ele fez tudo errado. Ele promoveu rebelião, ele promoveu a divisão do seu reino. E como consequência ele levou uma pessoa à morte. Tudo porque ele faltou sabedoria, tudo porque não estava andando com Deus. Faltou de fato essa sabedoria. Mas vemos aqui algo diferente no início de 2 Crônicas 11. Vemos que ele teve um lampejo de sabedoria. Como foi um lampejo? Ele teve um lampejo para ouvir a voz de Deus. Porque o início descreve bem isso. Ele estava determinado a reunir os homens, e ele reuniu da casa de Judá e de Benjamim. Você pode ver nos primeiros versos, cerca de 180 mil homens escolhidos, destros para a batalha, ou seja, homens preparados para a batalha. E ele estava decidido no seu coração a guerrear contra as tribos de Israel, para retomar o reino para si. Quando de repente surge um profeta de Deus, um homem de Deus, um servo de Deus, a Bíblia assim diz, o homem de Deus. E até é importante destacar aqui que nos momentos mais difíceis, como é importante ter um homem de Deus, porque um homem de Deus faz toda a diferença na vida de uma nação. Aqui apenas um homem de Deus. Ele falou em nome do Senhor as palavras de Deus para Roboão, e o verso 4 nos diz: as palavras foram: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, desistiram de subir contra Jeroboão. No lampejo, um homem que não andava com Deus, Roboão, ele teve um momento genial na sua vida. Ele ouviu a voz de Deus, mas como um lampejo, o mesmo texto de 2 Crônicas 11 nos mostra que isso não durou muito tempo. Foi só um lampejo, só um momento de genialidade, só um momento de sabedoria em que ele ouviu a voz de Deus. E não durou muito, porque o verso 17 diz assim: assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Porque 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. Ele podia ter vivido muito mais tempo, a sabedoria dele poderia ter durado muito mais, mas o que nós notamos aqui é que foi apenas um lampejo, um momento curto, mas como eu disse, significativo, importante para a vida dele e para a vida do seu reino. Porque nesse pequeno espaço de tempo que ele teve esse lampejo de ouvir a voz de Deus, nós notamos aqui o resultado no capítulo 11 de 2 Crônicas, o resultado de ter ouvido a voz de Deus.
Como resultado desse lampejo de sabedoria, de ouvir a voz de Deus, ele pôde então promover a paz, ou viver em paz. Talvez viver em paz seja o mais correto. Ao longo desses 3 anos em que ele teve esse lampejo, ouvindo a voz de Deus, ele viveu em paz. Os 4 primeiros versos mostram isso logo de cara. Ele estava determinado a ir para a guerra, mas não foi. Ele desistiu, voltou para sua casa. E o texto do verso 17 confirma ainda mais que durante esses 3 anos foi exatamente isso que ele desfrutou, de paz no seu reino, de harmonia. Ele estava andando com Deus, ouvindo a voz de Deus. Só é uma pena e é lamentável que foi apenas aquela palavra que vocês vão ouvir muito hoje, apenas um lampejo, um momento curto de genialidade, um breve espaço de tempo ao longo do seu reinado, em que ele ouviu a voz de Deus, mas que fez grande diferença, permitiu a ele poder viver em paz. E nós sabemos que Provérbios 16:7 diz exatamente isso: quando nossa vida está nas mãos de Deus e agradamos a Deus com a maneira como nós vivemos, o nosso Deus faz com que os nossos inimigos tenham paz conosco. É bem simples. Assim como a paz de Cristo deve reinar em nossos corações, e vai reinar à medida em que estamos dando espaço para a palavra de Deus, porque habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Se ela estiver habitando em nossos corações, certamente vamos desfrutar de paz com Deus e paz com os homens. E é o que nós notamos aqui nesse texto. Embora tenha sido apenas um lampejo por breve tempo, ele nos mostra que durante esse tempo em que ele ouviu a voz de Deus, ele pôde viver em paz. Ele pôde fortificar as suas cidades. Ele teve sabedoria para fortificar as suas cidades. Cidades fortalecidas, fortificadas, preparadas. E você nota isso do versículo 5 ao versículo 12, que já que ele não ia sair para a guerra, e não precisava sair para a guerra, Deus estava cuidando de todas as coisas, então ele resolveu cuidar das casas, das cidades, e fortalecer essas cidades. E o texto nos diz que Roboão habitou em Jerusalém, e para defesa ele fortificou as cidades. E aí dá uma lista de nomes de cidades que ele fortaleceu, fortificou. E o versículo 11 diz assim, 2 Crônicas 11:11: assim as tornou em fortalezas, e pôs nelas comandantes e depósito de víveres, de azeite e de vinho, e pôs em cada cidade arsenal de escudos e lanças. Fortificou a sobremaneira, Judá e Benjamim ficaram-lhe sujeitos. É interessante quando nós abrimos a Bíblia no livro dos Salmos e percebemos ao longo de muitos salmos a palavra de Deus nos dizer que uma cidade só pode ficar fortalecida, fortificada, quando Deus está presente. Quando Deus está presente. Salmo de número 108, versículo 10. Na verdade, 122, versículo 3. Eu marquei o 108, versículo 10, e na verdade não era bem esse texto que eu queria, porque o 108 diz: quem me conduzirá à cidade fortificada? Sim, quem nos guiará a uma cidade fortificada é Deus, porque é Deus quem fortifica a cidade. Essa é a ideia do Salmo 108, versículo 10. Mas o Salmo 122, versículo 3 nos diz que por andar na presença de Deus é que Jerusalém está construída como uma cidade compacta, fortalecida, preparada, pronta, porque lá está o povo de Deus se unindo, adorando e servindo ao Senhor. Porque se Deus não guardar a cidade,
em vão vigia o sentinela. Enquanto estava andando com Deus, teve esse lampejo de sabedoria na sua vida, teve a oportunidade, aproveitou a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Como resultado desse lampejo, o rei Roboão viveu em paz e fortificou as suas cidades. Mas não apenas isso, ele fortaleceu também o seu reino. E a ideia de fortalecer o reino não é apenas fazer deles uma cidade fortificada, porque Deus já mencionou isso. Está falando que fortaleceu de maneira espiritual, não apenas física. Porque a partir do versículo 13 a 17, antes de escrever, dizer que ele fortaleceu o seu reino, o texto nos mostra que haviam vindo para Jerusalém muitos levitas e sacerdotes. Parece que hoje o pastor está brincando de trava-língua, está mais enrolado que qualquer coisa. Mas o versículo 13 a 17, irmãos, mostra que a cidade se fortaleceu. O reino de Roboão se fortaleceu durante aqueles 3 anos. E se fortaleceu porque estava andando nos caminhos de Davi, nos caminhos de Salomão. Ele teve um lampejo de sabedoria, que durou apenas 3 anos. Mas durante esse período, ele viveu em paz. Ele fortificou as suas cidades estavam produzindo, estavam abundantes, ou seja, em cada cidade não apenas haviam comandantes, como haviam viveres de alimentos. Tudo que precisasse naquela cidade lá havia. Ele cuidou de tudo. Estava tudo caminhando bem. Inclusive Deus estava fortalecendo o seu reino, aproximando para junto do rei Roboão pessoas importantes, levitas e sacerdotes, pessoas que ao nosso ver andavam com Deus. Também os sacerdotes, os levitas, versículo 13, que havia em todo Israel, recorreram a Roboão de todos os seus limites, porque os levitas deixaram os arredores das suas cidades e as suas possessões e vieram para Judá e para Jerusalém. Estes homens levitas e sacerdotes abandonaram tudo onde eles viviam e vieram para Jerusalém, para próximo do rei Roboão. Por que fizeram isso? O texto diz: porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor, porque Jeroboão, que foi estabelecido rei de Israel, não queria mais saber de Deus. Então os expulsou. E como eles não queriam abandonar a Deus, preferiram abandonar suas casas e foram para perto do rei Roboão. Jeroboão constituiu seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros e para os bezerros que fizera. Sátiros, só para constar, era uma espécie de bode. Como havia o cordeiro, havia o bode também feito com chifres, que eles adoravam, como se fosse Deus. Tudo isso fez Jeroboão porque ele já não estava andando com Deus. E nós vamos ver a tragédia desses reinos. Ou nós já vimos no livro de Reis a tragédia desses reinos. O reino de Israel foi um reino desastroso, um rei pior do que o outro. Enquanto em Judá, em Jerusalém, ora havia rei bom, ora haviam reis ruins. Aqueles que andavam com Deus eram bons, e Roboão foi bom enquanto andou com Deus. Só é uma pena que esse tempo que ele andou com Deus foi tão pouco. Por isso nós chamamos de um lampejo. Foi um breve momento de grande e rara genialidade, em que ele teve sabedoria para ouvir a voz de Deus, viver em paz, fortificar suas cidades, fortalecer o seu reino. O seu reino foi assim fortalecido. Os sacerdotes vieram para junto de Roboão. Versículo 15. Jeroboão constituiu seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros, para os bezerros que fizera. Além destes, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, estes foram para Jerusalém, para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais.
E aí é interessante notar isso, quem temia Deus e queria buscar Deus foi para Jerusalém, foi para perto de Roboão, porque até aquele momento Roboão estava andando com Deus, ouvindo a voz de Deus, e como resultado, aí vem essa expressão assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, e assim fizeram por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e no caminho de Salomão. Enquanto ouviu a voz de Deus, o rei Roboão viveu em paz, fortificou os seus reinos, fortificou as cidades e fortaleceu o seu reino. E a maneira como ele fortaleceu foi agregando para junto de si pessoas espirituais, líderes espirituais. Costumava dizer um amigo nosso que aves das mesmas penas, elas se ajuntam. E bem diz a palavra de Deus que saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, estariam conosco. Pessoas que têm o mesmo propósito tendem a andar juntas, porque dificilmente andariam 2 pessoas juntas se não houver entre elas acordo. Tudo isso, irmãos, nos é ensinado pela palavra de Deus. Estes homens que desejavam buscar Deus foram para junto de Roboão, porque até aquele instante, aquele momento especial na vida do rei Roboão, ele estava ouvindo a voz de Deus. Ele viveu em paz, fortificou as cidades, fortaleceu o seu reino e até agiu com prudência nos momentos mais difíceis da sua vida, quando já estava escorregando dos caminhos de Deus. Os versículos 18 a 23 mostram isso. E quem disse que ele procedeu com prudência não fui eu, foi Deus. Está aí bem declarado no versículo 23. Eu disse no momento em que ele começou a escorregar dos caminhos de Deus, porque ele tomou para si como esposa Malate, filha de Jerimote, filho de Davi, e filha de Abial, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu filhos, Jeús, Semarias e Zaão. E ele começou a escorregar, porque depois dela tomou Maaca, filha de Absalão, e essa lhe deu a Ábias, a Atá e a Ziza, e a Selimote. Amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as outras mulheres e concubinas. E aí nós vemos como ele começou a escorregar. À semelhança do seu pai Salomão, ele começou a se cercar por muitas mulheres. E da mesma maneira que as mulheres corromperam o coração de Salomão, também contribuíram para corromper o coração de Roboão, do rei Roboão. Diz aqui que ele teve outras mulheres e concubinas. Para ser exato, a Bíblia faz questão de dizer que ele havia tomado 18 mulheres e tinha 60 amantes. Concubinas é isso, amantes. E gerou 28 filhos e 60 filhas. Mas ele havia colocado no seu coração, versículo 22 diz isso, que Ábia, seu filho, filho de Maaca, seria o chefe, príncipe entre os seus irmãos, e que o desejo dele é que ele seria o próximo rei. Mas imagina como é você escolher um filho para ser rei, quando você tem 18 filhos. Ele passou por isso, não passou? Como filho de Salomão, um filho matando o outro, e todos querendo disputar o trono. Ele passou por isso, ele viu a experiência do seu pai. Mas aqui a Bíblia faz questão de dizer que ele ainda, como estava próximo de Deus, ainda agiu com prudência. Ele viu o que aconteceu com seu pai e, para evitar, ele resolveu distribuir os seus filhos. Procedeu prudentemente, distribuiu todos os seus filhos por todas as terras de Judá e de Benjamim, por todas as cidades fortificadas. Deu-lhes víveres em abundância e lhes procurou muitas mulheres. O único ato de prudência no meio disso tudo aí não é a quantidade de mulheres que arrumou, os filhos que teve, mas a maneira como ele organizou o seu reino e preparou o seu reino para o seu filho. Foi o único momento de sabedoria
nesse trajeto final da sua caminhada com Deus. Infelizmente, o que nós vimos aqui é que Roboão viveu um pequeno momento de sabedoria na sua vida, quando ele ouviu a voz de Deus. Ele pôde viver em paz, fortificar sua cidade, ou seja, a cidade estava fortalecida, tinha em abundância tudo o que precisava, tanto soldados quanto alimento, as cidades estavam prontas. Ele fortaleceu o seu reino, trazendo para junto de si pessoas espirituais. E ele agiu com prudência, organizando tudo para que seu filho pudesse seguir bem à frente ainda desse reino. Mas infelizmente, como diz a palavra, isso foi apenas um lampejo, um pequeno espaço de tempo, um curto momento de sabedoria na vida do rei Roboão. Porque daqui para frente o que nós vemos é a tragédia de se afastar de Deus e tudo o que aconteceu, ou o que vai acontecer. Por isso, como lição para as nossas vidas, olhando para a vida de Roboão, precisamos entender que nós não podemos viver de lampejos, de pequenos momentos em que estamos com Deus e depois nos afastamos de Deus e colhemos os frutos terríveis de se afastar de Deus. Não, irmãos, precisamos andar sempre na presença do Senhor, cada dia de nossas vidas. Por isso a principal lição para nós hoje é: não viva de lampejos. O rei Roboão viveu de lampejo que durou apenas 3 anos, depois disso foi só tragédia, só coisas terríveis, como foi também no início do seu reino, longe de Deus. Então não viva longe de Deus, não viva de lampejos, viva sempre, não pequenos momentos, mas sempre na presença do Senhor. Eu queria encerrar esse devocional, essa meditação de hoje, com o Salmo 1, o Salmo de número 1, um salmo que nós conhecemos, mas que nos mostra o quanto é importante e sábio, seria sábio de nossa parte, se pudéssemos andar todos os dias na presença de Deus. Porque ele começa dizendo: bem-aventurado é o homem, feliz é o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não apenas em alguns momentos você ouve a voz de Deus, faz o que Deus quer, depois se desvia. Não, dia e noite medita na lei do Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Assim foi este momento especial na vida do rei Roboão. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele foi bem sucedido, viveu em paz, fortificou a cidade, fortaleceu o seu reino, agiu com prudência. Mas infelizmente, na vida desse rei, isso só durou por um espaço de tempo muito curto, por um curto espaço de tempo. É por isso que o texto nos diz que os ímpios não são assim como os justos, eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Há uma distinção bem clara aqui feita por Deus entre o caminho do homem justo e o caminho do homem ímpio. E certamente vale a pena investir para que as nossas vidas sejam consideradas diante de Deus como justas, para que possamos viver feliz e desfrutando das muitas bênçãos que Deus tem. Então, não viva de lampejos, esperando apenas um momento de genialidade para poder andar nos caminhos de Deus. Viva todos os dias na presença de Deus, e Deus certamente te abençoará. Que Deus nos abençoe.